Oi, gente, tudo bem? Prometi fazer uma live sobre o outono e marquei, não deu certo. Depois tentei marcar de novo, não consegui. Então hoje eu vim falar com vocês por que no outono a gente tem que tomar esse cuidado com as nossas vias aéreas e como funciona. Na visão da medicina chinesa, a gente tem 5 órgãos principais e temos 5 estações do ano que são relacionadas a esses órgãos, né? Então, diferente das estações convencionais que a gente costuma ter 4, a gente, na visão da medicina chinesa, a gente tem 5 estações, porque a gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno, e a gente tem uma interestação que é a estação relacionada à umidade. Então, por exemplo, você tem os dias de inverno, e aí, antes de virar verão, vai abrandando, a temperatura vai aumentando e depois se torna verão. Então, essa estação que ela fica entre as estações é a estação, é a umidade, é o período da umidade. É como se fosse um verão pequeno, né? Que em alguns livros citam. Então, gente, pela visão da medicina chinesa, de 5 órgãos, são 5 sentidos, são 5 sabores principais, 5 elementos também da natureza. Então, na estação do outono, o órgão que está relacionado é o pulmão. E o órgão acoplado a ele, que a gente fala pela visão da medicina chinesa, eles sempre trabalham em dois, é o intestino grosso. Então, é muito comum que nessa. A temperatura, não, como é que chama? O elemento da natureza que está relacionado com o pulmão é a secura. Então, nessa estação em que a gente já tem um ambiente mais seco naturalmente, e o pulmão ele se atinge pela secura, né? A secura atinge ele. Nessa estação a gente vai ter os pulmões e as vias aéreas e o intestino grosso sendo possivelmente danificados quando tem excesso da secura. Então, nessa estação, é muito importante a gente tomar cuidado com a umidade. E também, ao mesmo tempo que a gente precisa da umidade, a gente tem que tomar cuidado para a umidade não ficar em excesso e não virar calor e formar o muco. O muco que gera secreções, as infecções, né? Que são, na verdade, são consequência das infecções de sinusites, né? De rinites que complicam e viram sinusites. Então a gente tem que tomar cuidado com esse muco. Mas o principal, a principal adversidade desse tempo é a secura. E a gente tem que tomar cuidado de dentro para fora. Então a gente tem que estar sempre limpando nossas vias aéreas. Uma das coisas que é muito bom é hidratar-se bastante com a água. A medicina chinesa ela orienta que essa região aqui da nuca sempre esteja coberta, assim como os pés, evitar contato com pisos frios, com chão frio à noite, porque são áreas do corpo que são mais suscetíveis à entrada do frio no corpo, sabe? Então, sempre cachecóis, você vai se expor na rua a algum vento, alguma ventania, vai andar na rua e tá com clima seco. Aqui no Brasil é difícil, né, gente? Só em São Joaquim, lá na Serra, né, lá no sul, que a gente tem neve, que a gente tem essas temperaturas mais adversas, mas de uma maneira geral, a gente tem um outono mais suave, né? Em grande parte do país. Em São Paulo também, quando eu morava lá, tinha bastante vento, e aí eu usava bastante cachecol para não deixar esse vento frio penetrar no meu corpo, porque eu sou uma pessoa que eu já tenho muito frio no corpo, então rapidamente o frio entra e eu adoeço, tenho sinusites ou gripes, resfriados, né? Muito facilmente. E o que mais que eu ia falar para vocês? Esse frio, quando ele invade o corpo, muitas vezes ele invade as articulações, então também é bem importante que nessa época do ano a gente tome cuidado com as pessoas idosas, né, que têm dores articulares já, que já tem mais uma facilidade de adoecer porque tem o sistema imunológico abatido e manter bastante agasalhadas. Outra coisa que eu ia falar com vocês é que o frio ele estagna as articulações, ele fica preso nas articulações.
Então, nessa época do ano, é importante, por exemplo, você se movimentar, fazer alongamentos. Geralmente a gente acorda mais enrijecido, né? Principalmente quanto mais velho, mais enrijecido. A gente se alongar bastante, fazer pequenos movimentos. Por exemplo, na medicina chinesa eles orientam o Qigong, né? Que são os movimentos sutis. É uma arte chinesa, com movimentos sutis, mas que aquece o corpo e que faz circular a energia do corpo. Mas aqui no Brasil a gente tem poucos lugares que tem aulas de Qigong. Então a gente poderia fazer, por exemplo, um yoga ou um alongamento mesmo comum, pilates. São atividades que vão aquecer o corpo e vão devolver calor nas articulações para manter a articulação lubrificada e móvel, tirar um pouco da rigidez. Outra coisa que a gente pode usar, peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês. Outra coisa que a gente pode usar, que eu não uso muito aqui no consultório, eu vou explicar por quê, é a moxa. A moxa vem nessa caixinha, essa é a marca que eu comprei, né, dessa vez. Mas eu não tenho preferência de marca. É um bastão de carvão. Olha só. Você acende, tira esse plástico, né? Acende com um maçarico, porque ela demora muito a acender. Ou no fogão. E você aquece os pontos de acupuntura. Então, por exemplo, aqui na mão tem um ponto. A gente faz a uma distância assim, mas que o calor passe e aquece. Isso aqui é muito bom usar em pessoas que têm muito frio no corpo. Por exemplo, uma indicação que eu vejo muito para isso são para as mulheres que estão com infertilidade e que estão querendo engravidar. A gente tem que aquecer aquele útero, aquela pelve dela para ativar a circulação sanguínea, melhorar a fixação do embrião, melhorar a irrigação dos óvulos, melhorar a irrigação das trompas, melhorar o funcionamento ali do sistema reprodutor. E no caso dos pacientes com dores crônicas, o calor ativado nas articulações, ele facilita a lubrificação, né? Porque a articulação vai estar enrijecida no frio. Os líquidos articulares, o líquido sinovial, ele fica mais enrijecido. Quando você aquece, ele se liquefaz de novo. Então, a mobilidade volta para a articulação. Então, a gente pode usar a moxa. Eu ensino, às vezes, os pacientes a usarem em casa com muito cuidado, porque a moxa é igual cigarro, ela produz uma cinza e pode cair em cima do local onde você está aplicando e queimar. Inclusive, eu já me queimei, fiz bolha, ficou uma queimadura feia. Mas eu ensino os pacientes a usar e é fácil de comprar, na Shopee tem vários lugares que vendem. Então, um lugar, por exemplo, as extremidades do corpo. Eu tenho frio, bastante frio nos pés. Meus pés são muito frios, então uma indicação é de usar a moxa nos pés, fazer aplicação nos pontos de acupuntura, né, específicos, principalmente os pontos relacionados ao rim, que é o órgão que ele vai fazer subir a energia, né, e subir esse calor, subir a circulação de sangue e vai fazer movimentar toda a circulação no nosso corpo. Então, vai melhorar também a digestão, vai melhorar as vias aéreas, ajuda a lubrificar as vias respiratórias a partir desse calor que sobe. É um calor, a gente fala que é um calor com água. Tem um termo em chinês para isso, calor quente, não. Eu esqueci agora. Mas então a moxa fica como um recurso terapêutico. A gente pode usar também em bebês com bastante cuidado. A gente pode usar em bebês, a gente pode usar em idosos, a gente pode usar em mulheres que estão querendo engravidar, que tem o útero frio, né? E aí o diagnóstico vai ser feito pelo médico acupunturista que estiver te acompanhando, né? Em pessoas que sentem dores nas articulações. Uma outra alternativa é usar os escalda-pés. A gente aquece a água, deixa a água numa temperatura morninha e coloca até o tornozelo. No tornozelo tem alguns pontos de acupuntura que são importantes, pontos relacionados ao rim e ao baço, que vão fazer com que esse calor também acenda, que ele suba e ajude a melhorar o metabolismo do calor no corpo. O que mais que eu ia falar para vocês? Do calor, do pulmão, a secura. Tomar bastante cuidado com pessoas que têm, por exemplo, DPLC, que têm pneumonias de repetição. Evitar expor essas pessoas à secura externa, porque a secura invade rapidamente o pulmão delas e faz um arraso, porque
junto com os líquidos internos do corpo, essa secura, ela como se ela saísse queimando, sabe? E aí ela pode fazer virar uma pneumonia, surgir alguma infecção bacteriana oportunista, né? Em cima só da temperatura. Por que acontece, gente? O que acontece é que a secura vem. Então, teoricamente, a gente teria que estar preparado para todos os elementos, né, da natureza, todas as estações, na verdade, do ano. Só que quando a nossa imunidade ela está abalada, por exemplo, às vezes a gente não está se alimentando direito, não está dormindo direito, não está fazendo atividade física direito. Às vezes a qualidade dos alimentos que a gente está comendo não é tão boa, tem muita coisa industrializada. Então a gente fala que isso vai fazer com que o nosso Wei Qi, que é o nosso sistema de defesa do corpo, ele fique abalado. Então a nossa imunidade fica abalada. Então por isso que nessas grandes variações de temperatura, a gente fica suscetível. Quem cuida da energia do Wei Qi, quem fornece o nutriente para o Wei Qi, é o pulmão. Então, se você expõe o pulmão a uma secura excessiva, uma temperatura brusca, a imunidade vai cair, entendeu? O pulmão vai ser agredido, vamos dizer assim, pela visão da medicina chinesa. E aí, esse pulmão deficiente vai gerar um Wei Qi deficiente. O Wei Qi deficiente, o corpo da gente fica fraco e os vírus, bactérias, frio externo, tudo isso invade o nosso corpo e favorece a doenças, né? As dicas também de alimentação, pelo que eu estava estudando para vocês. Comer alimentos quentes no outono e úmidos. Então, por exemplo, frutas, maçã, pera, melancia, melão, que mais? Que retém bastante umidade, né, essas frutas. Eles falaram nos estudos que eu estava lendo nos livros que a pera é a fruta mais indicada para se alimentar no outono. E aí tem até uma receitinha com a pera, eu até comprei pera para fazer essa receita lá em casa, que é tipo um docinho que você faz com a pera em banho-maria. E você coloca mel, coloca uns pedacinhos de gengibre e canela. Parece que fica bem saboroso. Então, a pera é considerado o alimento mais indicado, as frutas mais indicadas para essa época de outono. Outra coisa que é muito indicada são a canela e o gengibre, porque eles vão carregar calor e vão carregar também um pouco de umidade. O gengibre, a indicação que você tem é de se ingerir gengibre, ingerir no máximo até as 15, 16 horas, porque o gengibre ele aquece o corpo, ele traz, né, uma energia mais yang para o corpo, e essa energia yang pode levar também à insônia se for em excesso. Então, você pode fazer, por exemplo, chás com gengibre, você pode tomar água com gengibre, que fica bem saborosa. Que mais que você pode fazer? A salada com gengibre. E a salada, gente, sobre a salada agora no inverno, cuidado, a gente não tá podendo comer coisa muito fria no inverno, coisas secas no inverno. Então, a indicação é de você fazer uma salada com legumes cozidos. Então, você fazer, por exemplo, cenoura cozida, brócolis cozido, batata, bastante coisas que nasçam debaixo da terra, nutrientes que têm muita energia para nutrir a energia do pulmão, nutrir o pulmão com sangue e com esses nutrientes que vêm de debaixo da terra, sabe? Esses alimentos são ricos nisso, tanto que naturalmente a gente já tem, né? Nas festas a gente tem caldo de batatas, tem caldo de carne com batatas, tem também caldo de frango, com molhos de tomate. Outra coisa que a gente deve evitar, mas que tem muito nas festas, que eu adoro, é a canjica. Porque o leite, ele carrega muita umidade para o corpo. E aquela umidade, ela vai ficando estagnada no corpo, ela vai ficando de difícil digestão. E pode fazer com que a pessoa tenha uma transformação daquela umidade do leite em muco. E esse muco ele vai sair através de onde? Das vias aéreas, intestino. Então, vai se transformar em sinusites, pode se transformar em diarreias por causa de intolerância à lactose.
O chinês já fala há muitos anos que o leite, ele é um alimento que deve ser consumido só enquanto a gente é bebê, enquanto a gente come o leite, toma o leite materno mesmo. Aquele leite materno, ele não faz mal para o bebê. Já o leite de outros mamíferos, os chineses não recomendam a gente a tomar, porque o leite rapidamente ele é transformado em muco no nosso corpo. Esse muco, ele faz também com que a circulação do líquido sinovial nas articulações fique estagnado. Então, você pode ficar com as articulações mais presas, mais enrijecidas, edema nos pés, inchaço nos pés. E aí, esse muco, ele pode se alojar no corpo, sabe? Principalmente junto com o frio, aí fica mais difícil de remover esse muco mesmo. Então, para remover o muco, para remover esses líquidos que podem ficar estagnados na época do outono, aí a gente pode recorrer ao gengibre, bebidas quentes. Não precisa ter gengibre. Se você tem problema com gengibre, não tem problema. Você pode fazer um chá e pode, por exemplo, colocar um pouco de canela. Ou então você pode, uma coisa que os nutricionistas até recomendam muito, é que você tome um café com um pozinho de canela em cima, porque ele é bastante quente, ativa a circulação do yang no corpo, então vai digerir mais fácil. Ele é termogênico, como dizem os livros, né, e os nutricionistas. Então, aquela canela ela vai ajudar na circulação dos líquidos do corpo. Essa circulação dos líquidos do corpo é bem importante para a visão da medicina chinesa, porque o líquido parado, estagnado, ele pode gerar muco e calor, e o líquido também pode gerar enrijecimento e dor nas articulações, por exemplo. Pode gerar edema nos membros inferiores, alterar a circulação, né? Enfim. Então, é isso de recomendações do outono. Vou tentar fazer em todas as estações essa live, falando cada vez um pouquinho mais sobre as estações. E aí, vocês viram que eu falei um pouco de alimentação, eu falei um pouco das doenças, as principais doenças que são sinusites, rinites, às vezes pneumonias, né? Exacerbações de DPOC, porque a secura excessiva, ela pode danificar o pulmão de quem já tem um pulmão fraco, que vai ter a imunidade baixa, né? Então, falei um pouco sobre alimentação, chás. Vou tentar fazer essa receita dessa sobremesa. Vou olhar direitinho como é que é e vou tentar fazer essa sobremesa em casa para mostrar para vocês como que é, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa um comentário, vou deixar a live salva, comente, compartilhe, me ajuda a divulgar. Passa para alguém que gosta de medicina chinesa, que se interessa e que gostaria de assistir essa live. Vou deixar também salva no YouTube, vou baixar e colocar no YouTube. Quem quiser assistir no YouTube, mais tarde eu vou colocar no YouTube, coloco o link aqui nos stories. É isso. Boa sexta-feira.